Boa noite, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Saudade de todos. É um prazer enorme mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais um estudo evangélico. Então, para começar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos pedir as bênçãos de João de Deus, da espiritualidade maior, e pedir a sustentação, o amparo, a assistência nas nossas tarefas, no nosso estudo. Vamos pedir que Jesus possa nos envolver na sua luz, no seu amor, na sua paz. Que Maria Santíssima nos envolva com seu manto de luz, que possamos nos sentir protegidos, amparados e que possamos ser inspirados na noite de hoje. Que tenhamos a palavra certa no momento certo. Que assim seja. O tema de hoje que me foi sugerido é Jesus e dificuldade. E é o tema 56 do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nessa lição, logo no início, nós temos como epígrafe uma citação de João. Ele diz assim: não se vos turbe o coração. Jesus. Está em João, capítulo 14, versículo 27. E aqui, neste versículo, nós vamos pesquisar em João, para ter uma ideia mais completa. E nós verificamos que no momento que Jesus proferiu essas palavras, ele estava preparando os discípulos para aquilo que viria a acontecer na sequência. Jesus estava preparando os discípulos para o seu sacrifício. Então ele estava conversando com eles, estava preparando-os. É neste momento que ele fala também do Consolador, que ele promete o Consolador, que ele fala que no futuro mandaria o Consolador, que faria lembrá-los de tudo que ele havia dito e de muito mais. E nesse trecho específico que nós lemos, que é o versículo 27, eu vou ler aqui no Evangelho de João mais completinho, para que vocês entendam melhor o contexto. Então ele diz assim: eu vos tenho dito estas coisas enquanto estou convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é a maneira do mundo que eu a dou. Não se turbe, nem se atemorize o vosso coração. Então, neste momento, Jesus está preparando os seus discípulos para todo o sofrimento, para tudo aquilo que viria logo adiante, que ele viria a passar. E em nenhum momento Jesus promete aos discípulos alegrias. Jesus mostra a eles as dificuldades. Jesus fala para eles das dificuldades que virão, mas que eles não se perturbem, que eles não tenham medo, que eles não se desesperem. Jesus os convida, Jesus pede para que eles confiem, para que eles tenham fé, e promete, inclusive, que mandará o Espírito da verdade, que mandará o Consolador. Aqui na Bíblia, como é uma Bíblia católica, ele fala em Espírito Santo, mas ele se refere ao Consolador. Então ele dá uma esperança aos discípulos.
Ele explica para eles das dificuldades que eles terão que passar, mas que eles tenham fé, que eles não desanimem, que eles não fiquem com medo, que eles não fiquem assustados. E trazendo isso para a lição, trazendo isso para a nossa vida, é aquilo que Jesus espera de nós também, porque Ele nos dá todas as oportunidades para que possamos aprender, para que possamos estudar, para que possamos vivenciar. Em nenhum momento Jesus nos promete facilidades. Se nós pegarmos como exemplo o Evangelho, nós veremos que em todo o Evangelho nós encontramos dificuldades, dores, sofrimentos, porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Agora, atualmente, nós estamos passando por um processo de transição. O mundo está evoluindo, estamos passando de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas na época em que Jesus falou com os seus discípulos, na época em que Jesus esteve aqui, a terra estava saindo do primitivismo e estava entrando no mundo de provas e expiações. A terra estava passando de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, que é o segundo estágio. Então imagine as dores e os sofrimentos pelos quais os discípulos passaram. E Jesus nunca prometeu a isenção das dificuldades, mas ele sempre pedia que eles tivessem o coração aberto e que eles tivessem confiança, tá? Jesus foi traído, ele sabia que ele seria traído, ele sabia que ele seria negado, ele passou por uma série de dificuldades pelas quais ele não precisaria passar, mas ele escolheu que se cumprisse tudo da forma que estava dito nas leis, aliás, nas escrituras, porque tudo isso já estava previsto nas escrituras. Jesus escolheu que se cumprissem as escrituras para mostrar aos homens, para mostrar à humanidade que nós, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da dor, mesmo diante das dificuldades e apesar de sermos às vezes inocentes, apesar de não sabermos por que estamos passando por determinadas coisas, que a gente não se desespere, porque Jesus era inocente. Jesus não precisava passar por tudo aquilo por que passou, mas ele aceitou o madeiro, ele aceitou o sofrimento e conseguiu, dessa forma, exemplificar para a humanidade o seu Evangelho. E esse Evangelho que nós temos como guia até hoje. E nessa lição, né, nós ainda observamos que no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, nas nossas tarefas, as coisas muitas vezes se complicam, as coisas muitas vezes se tornam mais difíceis do que parecem. Às vezes nós nos perguntamos, mas por que eu preciso passar por isso? Mas por que a vida está me colocando diante disso? Porque nós estamos aprendendo, é como se nós estivéssemos na escola. A Terra é uma grande escola, é um grande educandário para todos nós. E é como se nós estivéssemos no colégio, com as dificuldades,
E todas as vezes que nós passamos por uma prova, nós temos que nos esforçar, nós temos que usar a nossa criatividade para vencê-la. É para isso que nós temos inteligência, para que a gente possa, com muita sabedoria, com muita inteligência, encontrar caminhos para vencer as dificuldades, encontrar caminhos para vencer tudo aquilo que está nos incomodando. Nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas imperfeições, mas tudo isso faz parte do nosso aprendizado. A mesma coisa quando a gente está na escola, ainda usando o mesmo exemplo da sala de aula, o mesmo exemplo da escola. Nós temos na escola uma série de coisas boas, mas uma série de dificuldades. Por exemplo, tarefas 1000, lições 1000 para estudar, textos para ler. Nós temos uma série de tarefas a realizar, mas nós temos que nos empenhar. Se nós quisermos ter um bom aproveitamento, se nós quisermos ter um bom aprendizado, nós temos que nos empenhar. E na nossa vida também, não basta eu só ficar esperando as coisas acontecerem. Nós temos que ter fé, mas não podemos ficar parados. Nós temos que usar a inteligência que Deus nos deu, os ensinamentos que Jesus nos deixou, os exemplos que Jesus nos deixou, para que a gente possa realizar a nossa prova da melhor maneira possível. E a gente não tem que fugir da luta, a gente não tem que ter medo da luta. Nós não temos que fugir das provas. As provas, elas são nossas amigas. Existe uma tendência muito grande a acharmos que a dor é uma punição, que o sofrimento é punição, e isso não é verdade. A dor, ela é amiga. Por exemplo, quando nós estamos sentindo dor, por mais incômoda que seja essa dor, ela é o quê? Ela é um aviso, ela é uma advertência de que algo precisa ser feito em relação àquela dor. Ela está mostrando que ali, naquele local que está doendo, tem alguma coisa que não está legal, tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então a dor, ela é uma amiga, porque ela está nos advertindo a tempo, para que a gente busque ajuda, para que a gente busque tratamento. A mesma coisa a dor da alma. A dor da alma, ela também nos mostra que ali existe algo a ser curado. Então, aqueles pontos que doem, que machucam, aquelas dificuldades que mais nos machucam, nos magoam, nos pegam, são justamente os pontos, os nós que nós temos que desatar. São justamente as dificuldades maiores que vão nos ajudar a fazer aquela limpeza. E quando a gente tem uma ferida, como a gente faz para limpar? A gente tem que fazer um curativo, né? E fazer todo aquele pus sair. Toda aquela inflamação, toda aquela impureza sair. Para que depois a gente use a medicação adequada e cicatrize. O processo de recuperação do nosso espírito é o mesmo. Nós temos que depurar, nós temos que deixar tudo aquilo de ruim que nós trouxemos para essa vida, muitas vezes, né, de outras encarnações que nós nem lembramos, mas que nós trouxemos marcas, trouxemos cicatrizes. Para que a gente faça a limpeza, para que a gente faça a depuração, nós temos que deixar todas as impurezas saírem. E como isso é feito? Através das provas, através da dor, através do sofrimento. Por isso, é importante que nós nos conscientizemos que nós não temos que sofrer da dor, nós não temos que fugir da dor, nós temos que passar por ela com dignidade e usar todas as ferramentas que são possíveis para que a gente possa aliviá-la,
amenizá-la, mas que a gente consiga passar por ela e obter dessa maneira os melhores ensinamentos. Existem também aquelas pessoas que têm uma tendência muito grande a fugir dos seus deveres, a fugir das suas obrigações. E nessa lição, Emmanuel nos mostra que nós não temos que ser assim. Nós temos que ter fé, nós temos que confiar. Porque se nós não passarmos pelo aprendizado hoje, se nós não fizermos um bom trabalho, nós vamos ter que repeti-lo. A mesma coisa na escola, voltando ao exemplo da sala de aula. Se nós não fizermos um bom curso, nós vamos ter que repeti-lo. Então, Emmanuel fala, que nós não temos que ser como aquelas pessoas que fogem ao dever. Muito pelo contrário, nós temos que pedir a Deus forças para superar as nossas dificuldades. Nós temos que pedir forças para passarmos pelas dificuldades da melhor maneira possível. E Jesus não nos dá as dificuldades de maneira alguma para que a gente sofra, porque nós estamos sendo punidos. Não existe isso de punição. Não é Deus que pune, não é Jesus que pune. Muitas vezes nós nos punimos pela nossa culpa, pelo peso da nossa consciência, que sabe que agiu mal. Mas também não adianta nós ficarmos nos chicoteando. Então, se a nossa consciência nos acusa de alguma coisa, o que nós temos que fazer? Consertar. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar se lastimando. Nós temos que mudar daqui para frente, fazer um trabalho novo, fazer algo melhor, fazer algo mais construtivo, sem ficar reclamando. Nós temos que trabalhar, nós temos que agir. E olha o que Emmanuel fala: lembra-te de que o Mestre a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não poupariam a ele próprio, advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Ou seja, não se perturbe o vosso coração. Ele mesmo passou pelas dificuldades. A terra, o mundo não o poupou das dificuldades. Ele quer um espírito elevado, ele quer um espírito grandioso, ele quer um espírito puro. Então imagine nós, que somos espíritos endividados, que somos espíritos comprometidos. Então que nós possamos fazer o melhor, convictos de que tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. E tudo que acontece na nossa vida é para nos ensinar, é para que a gente se torne melhor, é para que a gente se aprimore, para que a gente vença as nossas limitações. Então lembre-se sempre deste exemplo. É como se nós estivéssemos na sala de aula. Por mais difícil que seja o ano letivo, por mais difícil que sejam as tarefas, o estudo, as leituras, as cobranças, por mais duros que sejam os professores, nós temos que passar por isso se quisermos nos graduar. Então, os professores são os nossos problemas, os mestres são as nossas dores. Então, que a gente faça um bom uso de tudo isso e que a gente consiga ter muita fé em Deus, pois nós não estamos sós em nenhum momento. Jesus nos deixou essa convicção de que em nenhum momento nós não estaríamos sozinhos. Ele sempre estaria conosco e Ele nos mandaria o Consolador. E nós temos o Consolador, nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita que nos ensina que esta vida não é a única e que nós devemos fazer o melhor neste mundo para que a gente consiga se aprimorar, se melhorar, para que a gente consiga sair deste mundo melhores do que nós chegamos.
Por isso, meus irmãos, nós não temos que temer as dificuldades. Nós temos que ter fé, confiar em Deus e não ter medo, porque sempre quem tem Jesus no coração, quem tem o Evangelho como guia, tem uma luz no fim do túnel, tem um caminho certo a seguir. Então compete a nós fazermos o melhor. Então, nesse instante, queridos companheiros, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a equipe de trabalhadores do Lar Espírita Luz e Amor, aos mentores amigos. Vamos agradecer por todas as bênçãos, por todas as dádivas, pelas oportunidades, pelas lições recebidas na noite de hoje. Vamos pedir ao Mestre Jesus que possa envolver a nossa casinha azul em muita paz, em muito amor, em muita harmonia, envolvendo todos os trabalhadores, todos os assistidos, todos os frequentadores, abençoando a todos, envolvendo também em muito amor a transitória Casa do Caminho e todos os voluntários, os assistidos. Que Jesus ampare a todos, que Jesus possa ajudar a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos ter força, ter fé, ter equilíbrio, para que possamos a cada dia nos fazermos luz, nos esclarecermos, nos aprimorarmos a cada dia. E vamos pedir as bênçãos de Jesus também para todos que estão doentes do corpo e da alma, para que possam se curar. Vamos pedir a Jesus também pelos irmãos que sofrem e que passam pela provação. Vamos pedir por todos aqueles que não te conhecem, Pai, para que possam te encontrar e dessa forma se tornarem pessoas mais felizes. Vamos pedir a Deus também que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos. E vamos pedir por nós mesmos, para que a cada dia, Senhor, possamos nos tornar pessoas melhores à luz do Teu Evangelho, que possamos nos fazer mais fortes, mais confiantes, que possamos, Senhor, a cada dia vencer as dificuldades com muita confiança, com muita paz, certos de que estás conosco, de que nunca estamos sozinhos. Agradecemos, Senhor, por tudo e pedimos, Senhor, que tenhamos todos uma boa noite, um bom final de semana e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um. Boa noite e que assim seja.